irmãos, vamos então iniciar nosso estudo de hoje, né? Que Deus esteja conosco, nos ajudando. Vamos fazer uma oração para iniciar. Vamos ficar em pé, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai querido. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, ó Pai querido. Te agradecemos por cada irmão que veio aqui hoje, ó Pai, para te adorar e para te servir, Senhor amado. Agora, neste momento, esteja conosco, Senhor, no início dessa aula, que o Senhor possa estar conosco, ó Deus amado. Dá-nos sabedoria do alto céu, ó Pai, para estar falando a tua palavra, Senhor Deus. Agradeço por cada vida aqui presente, peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estudar a lição número 4 hoje. Estamos estudando a revista. Todos têm a revista aí? Gente de oração. Tá? Vamos estudar a lição 4. Jacó luta com Deus. Então, ao decorrer da revista, nós estamos estudando sobre oração. Oração de quem? De personagens da Bíblia, né? Da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Jacó. No decorrer das lições, nós vimos que existem vários tipos de oração. Oração de intercessão, oração de agradecimento. E hoje nós vamos ver sobre a oração de Jacó. A oração de Jacó é uma oração no qual ele se encontra angustiado, com muito medo. Então, no decorrer da lição, a gente vai estar lendo essa oração de Jacó, tá bom? Jacó, vamos falar sobre Jacó. Quem é Jacó, né? Então, Jacó é neto de Abraão, tá? Então, é neto de Abraão, tá, gente? Neto de Abraão. E Sara. É também filho de Isaac. Isaac e Rebeca. Por que eu estou destacando isso? Por quê? Neto de Abraão e Sara. Porque a promessa foi feita a Abraão. Qual a promessa? Alguém sabe qual a promessa que Deus fez a Abraão? Oi? Ah, sim, mas através do seu filho que foi Isaac, né? E ele teve com 100 anos, Abraão e Sara já avançaram em idade. Então, todo mundo conhece a história, Sara era estéril, não conseguia ter filhos, e quando ela já estava na idade de 90 anos, quando Deus apareceu a Abraão e disse que dele faria uma grande nação, né? E, então, qual foi o filho que Deus deu para Abraão? Foi Isaac, exatamente. Então, por isso que eu estou colocando aqui, a gente vê a genealogia de Jacó, que nós vamos estudar hoje. Então, Jacó, né? Ele é neto de Abraão e filho de Isaac. Ele veio da promessa que Deus fez a Abraão. Então, ele é da genealogia de Abraão. E o que acontece? Jacó, Abraão não podia ter filho, teve filho
Isaac, e Isaac gerou então a Jacó, Jacó e Esaú, que é a lição que nós vamos estudar hoje, tá? Agora vamos falar sobre Jacó. Como que foi o nascimento de Jacó? Vamos ler primeiro o nosso texto lá, nosso texto lá, em Salmos 4:1, aqui na revista tem, tá? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então esse texto tem muito a ver com a oração que Jacó vai fazer no decorrer da nossa história, né? Nós vamos falar sobre Jacó. Então, vou ler Gênesis 25, aí na revista não tem, tá? Mas fala sobre quando Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú. E Rebeca, aqui é 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. De dela quem? Rebeca. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, é porque eu sou assim. E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú. E já dentro do ventre já havia aquela luta. Por quê? Porque Jacó, pela promessa, ele seria maior que Esaú. Esaú nasceu primeiro. E nós vamos ver o nascimento dele, vai ver que na hora que ele foi nascer, Esaú nasceu primeiro. Só que o que acontece? Jacó nasceu agarrado no pé no calcanhar de Esaú. Por isso que o nome dele é Jacó. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Então, na hora do nascimento, Jacó já estava agarrado no calcanhar de Esaú. A Bíblia não diz o quê, mas eu creio que é o quê? Ele queria nascer primeiro. Não é isso? Não é isso que dá a impressão? Quer puxar ele para trás e eles já brigavam dentro do útero da mãe. Mas já era uma promessa que Deus já tinha falado para Isaac, o maior servirá ao menor. Depois da lição a gente vai ver. Então é isso mesmo, irmã Maria. Eu creio também que era isso. E na hora do nascimento ele queria nascer primeiro. E a gente vai ver no depois da lição quem era Jacó e como que era Esaú. Aí a palavra de Deus aqui diz: e cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na casa, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Então eles eram bem diferentes. Jacó era de caça, né? Esaú era de caça, ia para o campo, caçava. E Jacó não, ele vivia mais em tenda. Provavelmente ele ficava mais em casa, ele era mais caseiro. E aí que a Bíblia diz que o pai amava mais Esaú. Quem é o pai? Isaac. e a mãe é Jacó. E Rebeca amava mais a Jacó. A gente fica vendo, tem distinção entre filhos? Para mim não tem, né? Mas a Bíblia diz que, talvez assim, no sentido de que o Jacó ele ficava mais em casa. Não é, quando a gente tem mais, quando a gente convive mais com uma pessoa, com um filho, queira ou não, a gente acaba mais, né, sendo ligado, mais saindo. Eu creio que é nesse sentido, né? Ou então, irmã, posso falar? Pode. Ou então, algum dos nossos filhos requer mais atenção do que o outro. Ou pode ser doença, ou pode ser que dá mais problema. Exatamente, também tem isso, né? Mais colocada, né? Às vezes não é nem tanto que você ama mais a um do que ao outro. Mas às vezes
tem ciúme dos pais, porque o pai tem mais atenção ao filho. No meu caso acontece em casa, porque meu filho tem problema de saúde, né, agora. Então eu dou mais atenção a ele, não porque eu amo mais ele, porque o amor meu para mim é igual, não tem distinção. Filho, eu creio que a gente ama, a gente ama igual. Só que, como a irmã disse, uns precisa mais atenção do que outros, né? Então, só que no caso aqui, a Jacó ele amava mais, Isaac ele amava mais Esaú. Por quê? Porque Esaú ele gostava de caça, gostava do campo. E o Isaac também gostava disso. Então ele tinha mais afinidade. A gente vê mesmo que é afinidade, né? Pelo que a pessoa faz. E Rebeca já mais Jacó. Como eu disse, pode ser mesmo pelo sentido de que ele ficava mais em casa, né? E ali ela amava mais. Então, o que aconteceu? Aí vamos ver. Um dia, né, Jacó, Esaú, eu sempre toco, irmão é família, a gente toca aquela. Esaú estava no campo, né? Provavelmente estava caçando, e chegou cansado, e aí Jacó estava lá na casa, né, preparando um guisado gostoso, a Bíblia diz que era um guisado de lentilhas, e Esaú chega do campo, cansado, com fome, muita fome. Aí vê o irmão lá cozinhando e fala assim, me dá desse guisado aí seu. Ele falou assim, eu te vendo. Já era bem danado, né? Eu te vendo. Se você me vender a tua progenitura, eu te dou o guisado. Aí, o que é progenitura? Vamos ver também, né? Porque é uma palavra difícil, mas que a gente não conhece muito bem. Progenitura, significado. Significa o direito de progenitura, onde o filho mais velho recebia uma herança maior e tinha a responsabilidade de liderar a família. Então, Esaú, por ele ser o filho mais velho, ele tinha todos esses privilégios. Ele ia na herança do pai e ele que comandaria a família. Mas Jacó, desde o ventre, ele já queria essa posição, que ele não tinha, mas ele queria. E Esaú, na hora que chegou do campo, com fome, que aquela fome, né? Aí falou assim, mas para que vai me servir a minha progenitura se eu estou aqui quase morrendo de fome? Aí então toma, me dá o guisado. Ou seja, ele não fez questão daquilo que Deus tinha para ele, né? Por isso que às vezes a gente pensa, por que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Porque Deus conhece o coração. Ele sabe quem dá valor às coisas de Deus e quem não dá. Esaú naquele momento, ele não estava nem aí se ele era primogênito, se a bênção era para ele. Ele simplesmente, por um prato de lentilha, ele trocou. Então, aí tem certas pessoas que falam, mas Jacó não podia ter feito isso, né? Mas nem só Deus sabe, os planos de Deus. Aí, continuando. Jacó veio da sua progenitura. Aí vamos ver a outra coisa também que Jacó fez, que aos nossos olhos também não é tão legal, né? Aí um certo dia, o Jacó Isaac, já adiantado em idade, já não estava enxergando muito bem, as suas vistas estavam escurecidas, e ele falou assim, ele sentia que Deus já ia chamar, né? Aí ele falou assim, chama o filho dele mais velho, Esaú, e fala, Esaú, vai até o campo e pega um louco. Vamos ler por direitinho, para a gente não se perder. Aí, Gênesis 27. Gênesis 27? Acho que viu a pouco.
E aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua alva e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, aí Isaac, então, né, já com os olhos turvos, já não enxergava mais, já veio na hora que ia morrer, ele pede para Esaú ir ao campo e pegar uma caça e fazer um guisado gostoso para ele. Aí Esaú vai, né? Enquanto Esaú está indo, o que acontece? A sua mãe Rebeca ouviu ele falando isso para o irmão, para Esaú, e vai lá até Jacó e fala: Jacó, o teu pai quer abençoar a Esaú. Então você vai e pega um guisado, pega uma caça. Vamos ler também aqui? Agora Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá das cabras 2 cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Então ela disse: vai ao rebanho, pega o rebanho das cabras e traz dois cabritos, que ela ia preparar o guisado. O que ela queria com isso? Que ela preparava o guisado gostoso, como o pai queria, ia lá, levava para Isaac, e dizendo que era Esaú, se passando por Esaú. Aí só que o Jacó fala assim para ela: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura meu a comparar o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-me. Então Jacó ele era obediente, mesmo que a mãe dele estava falando algo que não é certo, né? Se passar por outro irmão. Mas ele fazia, o que a mãe falava, ele fazia. E aí ele falou assim: aí eu, ao invés de vai trazer bênção para mim, mãe, vai me trazer maldição, porque meu pai vai ver que não sou o meu irmão, porque meu irmão ele é cabelo meu, não, eu sou liso. Aí ele falou assim: não, a sua maldição seja sobre mim, não se preocupe com isso. Mas aí o que acontece? Assim foi. Ele foi lá, ela fez o guisado gostoso, né? Preparou o guisado, ele colocou a roupa do irmão e chegou junto do pai. O pai já estava esperando, né? Já tinha mandado o filho lá pegar a casa. Aí quando ele chega, ele falou: quem é? Ele falou assim: eu sou Esaú. Esaú, mas você já chegou, foi tão rápido, você foi caçar e já chegou. Ele falou assim: não, é porque Deus me abençoou e eu achei rapidinho a casa. Também errado, né, irmão? A gente sabe que não se deve mentir, mas ele falou isso. Aí o pai pegou, cheirou ele, né? Mas como ele estava com a roupa do irmão, o pai sentiu aquele cheiro e falou: o cheiro é do meu filho, né? Aqui a Bíblia diz. E Jacó fez um voto, e chegou, beijou e cheirou o cheiro dos seus vestidos, e abençoou e disse: eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. E aí ele, pensando que era, né, já não enxergava mais, a idade muito avançada, achando que era o próprio filho, ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. E aí qual foi a bênção que ele fez? Assim pois, te dê do orvalho que o
Senhor é como cheiro, tanto que o Senhor a abençoou. Assim, pois, te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações e se encurvem a ti. Sê Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. E assim, Isaac então dá a bênção de Esaú para Jacó. Aí quando Jacó vem do campo, né, para fazer o guisado do pai, agora diz aqui, o que aconteceu? Porque acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, pai meu, e come da caça de teu filho, para que abençoe a tua alma. Aí, nessa hora, o Isaac, né, a Bíblia diz que ele se estremeceu, porque ele já tinha dado a bênção para outro filho, ele não podia dar novamente. E aí, quando o Isaac viu que o pai já tinha dado a bênção para outro, ele ficou muito triste. Ele disse assim: Isaú ouviu as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amável e disse: pai, abençoa também a mim, porque ele já sabia que a bênção já tinha sido para o irmão. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Aí Isaú dizendo: pai, o senhor não tem para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que o teu posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhes têm dado por servo e de trigo, e de moço têm fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Então todas as bênçãos ele já tinha dado para o irmão. Aí ele disse: e agora, o que eu vou te dar, meu filho? Aí ele disse Esaú a seu pai: tem uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás do seu jugo do seu pescoço. Então, ele no começo ele não estava dando importância nenhuma, tanto que na hora que o irmão chegou, quando o irmão vendeu o guisado para ele aceitou. Agora ele está querendo a bênção. Muitas vezes a pessoa também é assim, né? Não está nem aí com nada na vida e quer receber a bênção também. Só que a bênção já foi, passou, foi para outro irmão, foi para o outro, não era mais para ele. E só que o que aconteceu? Ele ficou com muita ira do irmão, Esaú ficou com muita ira de Jacó. E só esperava a hora de Isaac morrer para ele matar o irmão. Ele ficou muito irado. Ele falou: 2 vezes ele tomou a minha progenitura e agora toma a minha bênção. Aí o que ele pensou? Olha, só vou esperar para meu pai morrer e eu vou matar meu irmão. Então tinha aquela mágoa, aquela ira dentro dele. E Rebeca novamente, a mãe, sabendo do intento do irmão, do filho, foi lá e falou para Jacó: Jacó, você vai ter que ir embora daqui porque seu irmão só está esperando seu pai morrer para te matar. Aí ele pega, aí a mãe avisa, né, o filho, e foi na hora que Isaac pega e chama o seu filho. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, meu irmão de tua mãe. Aí nesse momento, então, o pai pega e envia o filho para a terra de Padã-Arã, que era parente de Raquel, de Rebeca. E fala: ó, agora você fica lá um tempo, né? A mãe já tinha planejado, fica lá até o seu irmão passar essa ira. E assim foi. E ele, obediente como sempre, ele pega e vai, levanta, e Isaac fala: e não tomes mulher das filhas de Canaã.
porque não era do agrado de Isaac que ele se casasse com as mulheres daquela região, que elas não conheciam a Deus, não serviam a Deus, né? Então mandou ele para outra terra, dos parentes de Rebeca, e ele assim foi. E tudo ele era obediente. A gente vê que mesmo que ele fazendo as coisas que não devia, mas de certa forma ele obedecia, né? E aí ele vai. Aí no meio do caminho, né, a Bíblia diz assim, no 28, Gênesis 28, partiu, pois, Jacó de Becel e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E farei então retornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Aí, acordado por Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dança era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Aí então Jacó no caminho, ele vai, né? E ele sonha, e ali ele vê que aquela pedra que ele coloca para dormir, então ele levanta aquela pedra e diz: Se o Senhor me guardar nesse caminho que eu for, e voltar em paz, aqui adorarei ao Senhor. Aí a Bíblia diz que então Jacó vai, né, para a terra da família de Rebeca, e lá ele encontra a filha de Labão, quando ela vai levar o rebanho para tomar água, é um poço, né? Aí chega nesse lugar, ele encontra a prima dele, no caso, né? Que é Raquel. Aí ele encontra a Raquel e ele se oferece então para dar água, para tirar a água do poço. E ele pega, tira a água e dá para todo o rebanho, e assim ele conhece Rebeca, Raquel. Aí ele disse assim: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe: Mas ele está bem? Disseram: Está bem, eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e ide apacentar-las. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, e remova a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, o pessoal que foi lá para levar o rebanho para tomar água, estando ainda ele falando, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó
e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anuncia a Raquel que era irmã de seu pai e era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E acontecendo que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou à sua casa, e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és o meu osso e a minha carne. Ficou ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu, meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me qual será o seu salário. Então, aqui, ele chegou e encontrou o seu tio, né? Seu tio recebeu ele em casa, só que ele ia ficar lá, mas o tio dele falou assim: o que você declara qual é o teu salário para você me servir? E ele falou assim, como ele tinha o tio tinha 2 filhas, ele falou assim: ó, dá a tua filha mais nova, Rebeca, e eu trabalharei por 7 anos pela sua filha. Raquel, né? Raquel, perdão, mas esses nomes me confundem, ó. Sara, Rebeca e Raquel. Vou colocar aqui embaixo para o Sueli. Então, aí ele ia trabalhar 7 anos por Raquel. E aí ele fez, né? Outra coisa que a gente vê nele também, ele era um homem trabalhador, porque se fosse preguiçoso ele não ia trabalhar, não, mas por 7 anos para uma noiva, né? Então ele tinha vários atributos, né? Ele era obediente, era trabalhador, ele lutava pelas coisas de Deus, porque desde o ventre ele já ligava com o irmão para ser o primogênito. Então Deus estava vendo todos aqueles atributos que ele tinha. E também ele era trabalhador, porque para trabalhar 7 anos para uma esposa não é qualquer um. Tem gente aí que não trabalha nem um ano. Eles falam assim: ó, vou te dar essa mulher aqui, mas você tem que trabalhar comigo 1 ano sem receber nada. Não, ele trabalhou 7 anos direitinho. Aí quando chegou no final dos 7 anos, todo mundo sabe da história, né? Aí o pai de Raquel falou assim: ó, só que nosso costume aqui na nossa terra não é nós casarmos a filha mais nova primeiro. A gente primeiro casa a mais velha. E aí era Lia. Aí no dia do casamento, né, ele não falou nada, na verdade, o pai não falou nada. Aí no dia do casamento, chega lá, quem chegou? Aí ao invés de chegar a Raquel, chegou a Lia. Aí no outro dia ele falou assim: nossa, agora você me enganou, né? Porque eu trabalhei por Raquel e não por Lia. Aí ele foi no caso, ele disse: aqui em nossa terra nós não temos esse costume de dar a nossa filha menor, mas a nossa filha mais velha tem que casar primeiro. E aí ele trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. E a Bíblia diz que em tudo Deus abençoava ele. Quando ele chegou lá, o rebanho de Labão, disse que era pequeno, não era grande. Mas Deus, como estava com Jacó, o rebanho foi crescendo, e ele ficou muito rico, o pai de Raquel. Só que aí quando terminou os 14 anos que ele serviu ao sogro pelas 2 filhas, aí ele falou assim: bom, agora eu já trabalhei, já fiz a minha parte, agora eu quero trabalhar para mim. Eu quero também fazer minha família, né? Quero minha riqueza própria. Aí Labão então combinou com ele. Eles combinaram daquelas que nascessem com listra, umas com manchas, e eles separaram o rebanho, né? Aí toda vez que, quando era da parte deles, tipo assim, se era listrado os rebanhos, aí Deus abençoava que só nascia listrado. Aí seria de Jacó. Aí Labão via que os listrados nascendo muito listrados, ele falava: não, então agora vamos fazer assim, os listrados é meu e manchas são seus. Faz de conta mais ou menos assim, né? Aí quando começava a nascer muita mancha e não nascia mais listrado, aí Labão trocava de novo. Não, assim não está certo, é assim. Diz que por 7 vezes ele fez isso, trocou. Parece que foi 7 vezes. Aí ele falou assim, aí
Quer dizer, ele, de tudo, Labão enganava ele. Labão queria passar a perna nele de qualquer jeito, mas Deus era sempre com Jacó. E tudo que Labão fazia de um jeito, Deus fazia de outro, abençoando Jacó. E quando chegou uma hora que ele já estava bem rico, Jacó também já tinha seu próprio rebanho, já tinha, a Bíblia diz que já tinha os 12 filhos, que nós vamos ver quem são os 12 filhos de Jacó. Alguém sabe quem são os filhos de Jacó hoje? No nosso contexto, quem são os 12 filhos de Jacó? As 12 tribos, né? Quem são as 12 tribos? As 12 tribos de Jacó. Então, Israel, agora nós vamos falar, na verdade, o nome de Jacó foi mudado, né? Nós vamos ver aqui. O nome dele era Jacó, agora já não é mais Jacó. Aí, então, vamos seguir. Depois eu falo então, sobre os dias atuais, quem é as tribos de Jacó. E disse, aí quando ele já estava bem, já tinha um certo, o rebanho já estava grande, já tinha uma família numerosa com 12 filhos, aí Deus aparece novamente a Jacó. Aqui diz aqui no texto 31, Gênesis 31. E disse-me o anjo a Deus, em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que comem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto isto, tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Então Deus já agora fala para ele, agora você vai voltar, eu sou o Deus que você fez aquele voto, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde ele fez aquela, onde ele dormiu, teve aquele sonho e ele deu uma coluna a Deus. Aí Deus falou para ele, agora você volta para a sua terra, a terra da tua parentela. Só que aí o que Jacó lembrou? Lembrou do seu irmão, que ele tinha deixado lá e agora ele tinha que tornar para a terra dele. O que acontece? Ele falou assim, meu irmão está muito irado comigo. Se eu chegar lá, ele vai me matar. E esse era o intuito dele, não era? Quando ele saiu. Então ele agora tem que novamente voltar à terra que ele morava e ele sabe que ele vai encontrar Esaú. Aí é na hora que ele faz a oração ao Deus. Ele disse, Deus, aqui diz que então Jacó temeu muito e angustiou, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então, na volta, então, ele preparou todo o seu rebanho, toda a sua riqueza e foi com a sua esposa e com seus filhos. Só que o que acontece? Ele pegou, com medo do seu irmão, ele começou a repartir o rebanho. Vai um pouco na frente com os servos e depois vai outro bando e vai oferecendo presente para meu irmão, para que ele não fique enfurecido comigo. E recebendo os presentes, aí ele não vai querer me matar, né? Ele vai esquecer do que eu fiz. E assim ele fez, repartia o bando e colocava um pouco à frente, depois colocava outro bando e ele ficou por último. E aqui a Bíblia diz que, só que antes disso ele fez a oração. Disse assim, disse mais, Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e fatiei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com teu servo. Porque com meu cajado passei de Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, te peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha a minha filha e a mãe com os filhos,
E tu disseste, certamente farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, porque pela multidão não se pode contar. Então essa foi a oração de Jacó. Ele estava com medo do seu irmão, e aqui ele fala para Deus mesmo, Senhor, eu estou com medo, tenha misericórdia de mim, ó. Porque livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. Então nós vimos que na revista existiam vários tipos de oração. Neste momento, a oração de Esaú é aquela oração de medo. Quando você está com muito medo e você ora mesmo a Deus, pedindo misericórdia, e não existe a oração de agradecimento, a oração de felicidade, mas nesse momento essa oração é de temor mesmo. Ele temia pela sua vida, a vida da sua família, e ele tinha medo, ele não negou a Deus. Não é errado a gente ter medo, mas nós temos que orar ao nosso Deus, né, e confiar. E ele então fez essa oração e pediu a Deus, né, livramento do seu irmão. Só que como a Bíblia diz assim, que Deus já tinha mudado o coração de Esaú, aquele coração malvado, aquele coração de vingança, já não existia mais. Então ele não precisava ter medo, mas só que ele não sabia. E aí ele pega, ele envia ao seu irmão aqueles presentes, os rebanhos, para dar ao seu irmão para amenizar a fúria do irmão. E aí ele fica aí a Bíblia diz que ele fica, Jacó passa o vale de Jaboque e luta com o anjo, e ele fica com a família dele, as mulheres e as crianças. E eis que o teu servo Jacó vinha atrás de nós, que dizia, eu o placarei com o presente que vai diante de mim, depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele porém passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e pelo passaram o ribeiro. E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a água subia. E vendo que não prevalecia com ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a água subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então o que aconteceu? Jacó ficou, e aí ele lutou a noite toda com o anjo. E quem era esse anjo? Vocês sabem, né? Quem era esse anjo? O anjo do Senhor, né? Ele representa ali figuramente o próprio Deus, né? Por isso que Jacó disse que, né, lutou com Deus, né? Tem essa tradição de falar que ele lutou com Deus, porque quando a gente vê o significado anjo do Senhor, é que ele representa diretamente a Deus. Então, nesse momento, Jacó ele passa a noite toda lutando com o anjo. E a Bíblia diz que quem é esse anjo? O anjo do Senhor. Aí vamos ver aqui. Ele disse, deixa-me ir, porque já a água subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó, ele já sabia que ele estava lutando com Deus, porque ele pede a bênção para Deus. Então, para você conhecer Deus, você tem que ter uma intimidade, né? Não adianta você não ter uma vida com uma certa intimidade com Deus, que você não vai conhecer as coisas de Deus. Quando ele luta ali com Deus, quando ele luta com o anjo, ele sabe que ali é o próprio Deus. E aí ele fala, então não te deixarei se não me abençoares. E disse, aí o anjo disse para ele, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Aí, certamente o anjo sabia qual era o nome dele, mas ele queria ouvir Jacó falar da própria boca, né? Que o nome dele era Jacó. Por que Jacó? Porque ele não era aquela pessoa que estava 100% perfeito diante de Deus. Ele tinha os erros dele, as mentiras que ele fez, as trapaças, e tudo aquilo ele sabia que ele não estava perfeito. Então o anjo perguntou, qual é o seu nome? E ele diz Jacó. Aí a Bíblia diz,
Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, aqui ele lutou certamente com Deus. A Bíblia diz que aquele anjo era o próprio Deus. E Jacó, ele lutou a noite toda. Aí Deus se agradou dele e disse: então não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe. Deus o tinha como príncipe, porque é a perseverança dele. Deus disse que ele lutou contra os homens e com Deus. Contra os homens como? Quando ele, no nascimento, ele já queria a progenitura. E ele não tinha, mas ele lutava, ele queria. Quando ele pede, ele troca a lentilha pela progenitura, porque ele almejava as coisas de Deus. Ao contrário do seu irmão que não queria saber de nada. O mais importante era ele estar guisado do que a progenitura, as coisas de Deus. Irmã, interessante que os teólogos eles ainda não concordam, né? Que alguns dizem que Jacó significa trapaceiro, né? E outros já divergem falando que não é bem assim esse termo. Eu também acredito que ele não era trapaceiro, tanto que a palavra de Deus, a tradução de Jacó, aquele que segura o calcanhar, não está dizendo que é trapaceiro, né? Mas tudo que a mãe dele falava, ele fazia, mesmo que não era certo, mas ele obedecia. Como a gente vimos na descrição, a mãe dele falou assim: olha, prepara o guisado. Ele falou: mãe, mas ao invés de ser abençoado por você, é amaldiçoado. Pois não. Certa-feira eu estava vendo no canal diz que Jacó é suplantador. Suplantador. Também vi também essa palavra. Mas aí outros dizem que é como ele nasceu agarrado no calcanhar, que era aquele que segura o calcanhar também. Mas essa palavra assim, não tem essa tradução, né? Que algumas pessoas dizem que ele é enganador, né? Não tem. Não tem. São, digamos, é uma tradição que foi passando, mas não tem base bíblica, né? Isso que eu vi na Bíblia não tem essa base bíblica que ele fez realmente essas coisas, mas não, na palavra de Deus não tem essa palavra de Jacó. Eu acho que ele não queria fazer essas coisas, mas ele fez porque a mãe o orientou a fazer, entendeu? Ela falou assim: não, vai lá e faz isso, vai ao teu pai, coloca o teu irmão, coloca o Pedro, que ele colocou o Pedro. Ele achou que não era certo, mas ele obedeceu o que a mãe falava. O que a mãe falava, ele fazia. Tanto que o pai falou assim: ó, não casa com as moças daqui, vai lá na cidade que é parente seu, procura uma moça, né, que é da nossa família, e casa com ela. Então, em tudo ele era obediente. Só que o que acontece? É a mesma coisa quando Deus disse para Abraão, né, que dele faria uma grande nação. Aí Sara, sempre é mulher, ela quer dar aquele jeitinho especial, que não é que Deus, de qualquer forma, ele vai cumprir a palavra dele. Mas aí a mulher, a Sara, o que ela fez? Ao invés de deixar Deus cumprir a promessa, ela pega e dá a serva dele para Abraão, que foi aquele filho que nasceu, o Ismael. Que até hoje aquela briga lá é por causa desses filhos de Ismael. Então, quer dizer, a mulher, até no início da humanidade, a Eva não foi assim? A gente é bênção, mas a gente tem que se cuidar, viu? O pecado não foi ela que falou: oh, vai, come, né? Não, é uma fruta gostosa, foi lá e levou para Adão. A mulher, a gente está vendo na Bíblia que ela sempre quer dar um jeitinho nas coisas, mas acaba atrapalhando. A mesma coisa ela fez, a promessa era para Jacó. Ele seria. Era Esaú. Sim, Esaú era primogênito, mas a promessa foi feita a Jacó. Desde o ventre, aqui onde diz que o maior servirá o menor. Quando a briga da dentro, foi isso mesmo. É quando os dois brigam dentro do. Israel, filho da precipitação. A promessa era feita para ele, para Jacó, não era para Esaú. Porque Deus disse para Rebeca:
seu ventre tem duas nações, só que o maior servirá o menor. Então, creio que se ela não tivesse feito isso, ia Esperar do acontecer. tempo de Deus, né, irmão? Esperar do tempo de Deus ia acontecer, porque a promessa era para ele, não era para o filho mais velho, era para o filho mais novo. Só que ela quis dar aquele jeitinho também. Ó, vai, toma o lugar do seu irmão e toma a bênção. Tipo, querendo a força, né? Sendo que Deus, de qualquer forma, Deus ia cumprir a palavra Querendo que ali seja do tempo dela, né? Não de Deus. Exatamente. Eu creio que aí também é outra coisa que, tipo, Raquel também, Rebeca, né? Rebeca também adiantou, sendo que Deus já tinha promessa e ele ia cumprir. A palavra de Deus, que Deus não muda. Ele ia cumprir a palavra dele. E aí ela quer dar aquele jeitinho e quer enganar o irmão, né? Foi lá e deu Isaac, enganou o pai. Mas Deus ia cumprir de qualquer forma. Eu acho que não havia necessidade. Então, ele era obediente, era trabalhador. Quando nós vimos 7 dias, trabalhou 7 anos, depois mais 7, 14. Ele saiu de casa sem nada. Ele disse que ele estava só com um cajado. E ao contrário do filho pródigo, que saiu rico, saiu com muito dinheiro, gastou tudo e chegou em casa sem nada, desejando comer a comida dos pobres. Ao contrário disso, Jacó saiu sem nada e voltou com muita riqueza, ficou rico. Então é bem ao contrário. Jacó não era a mulher de Jó também queria tirar a bênção de Jó também. Falou para ele, o Deus dele. amaldiçoa teu Deus e morre. Gente, As mulheres são terríveis. Irmão, é o Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer igual. a mulher pensa. Oi? Mas é verdade, mano, não é assim. Eu sempre acreditei que ela pensa. É verdade, ó. A mulher sábia, ele Edifica a sua casa. Mas a tola, se o João foi pela mulher tola, filho, caiu pro lado. Então, também, né? A mulher diz, se ele fosse pela esposa dele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus que me livre, né? Ali ela não era crente, né? Mas, para falar uma coisa dessa. Mas a gente tem visto, né? Essas coisas. Só que ele foi obediente. Ele obedecia a sua mãe, ele obedecia o seu pai, era um filho que queria as coisas de Deus. Então, quando ali ele luta com o próprio Deus, Deus diz, agora o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. O que quer dizer Israel? Israel, príncipe poderoso que luta e prevalece. Então ali ele já não era mais aquele nome Jacó, aquele que nasce agarrado ao calcanhar, mas sim príncipe poderoso que luta e prevalece. Ele lutou com os homens e com Deus, porque a vida dele não foi fácil, ele teve que lutar a vida toda, e agora ele luta com o próprio Deus, não contra. Tem pregadores que dizem que ele lutou contra Deus, não, ele queria somente a bênção, tanto que ele falou assim, Senhor, eu não te deixo se o Senhor não me abençoar. Não é aquela luta contra Deus, mas era uma luta querendo as coisas de Deus, querendo a bênção de Deus. E aí Deus... Vamos continuar lá, acho que nós estamos... Jacó perguntou, ele disse-me, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Aí depois que ele recebeu a bênção, que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, ele disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Aí o anjo disse para ele, e por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Então Jacó queria saber o nome do anjo, mas ele não falou qual era o nome dele. E aí a gente vai ver o que? E chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Por que ele disse que a alma dele foi salva? Porque ele disse que ninguém podia ver o Deus e não morrer, né? Ninguém podia contemplar a face de Deus e ficar vivo. Mas ali o Deus veio em forma de anjo,
Porque se ele viesse em forma de Deus, certamente Jacó seria exterminado. É uma representação, né? Porque a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, mas ele se revelou através do seu filho, né? Ele conversava com Abraão. Ele conversava com Abraão. Moisés também. Ele conversava. Eu posso falar? Eu não gosto de falar. Não, mas agora pode. Tá acabando. Não, é a respeito dessa questão de Jacó, essa luta que ele teve, com o anjo, com Deus. É o próprio Deus, né? A palavra de Deus. Então, essa luta de Jacó, que durou a noite inteira, A noite toda. ela tem uma representatividade. Ela mostra ali a importância que é a perseverança da pessoa. Se você tem uma causa e você vai orar a Deus, não desista. Você tem que ser persistente como Jacó fez ali. A gente muitos vê isso como uma questão simbólica, mas se a gente for ver o lado prático de uma luta, a pessoa lutar a noite inteira, está ali naquela batalha, e o anjo, quando viu que estava já amanhecendo, feriu a perna de Jacó, porque está indo para acabar logo Vamos acabar logo com essa luta para aqui. resolver a situação. Então, mas Jacó foi persistente, Jacó não desistiu. A gente não tem que desistir dos nossos objetivos. Se a gente colocar nos pés do Senhor, por mais que demore, a gente tem que continuar persistindo. Vai continuar insistindo na oração. É que eu digo, nas quartas-feiras, às vezes a gente tem um número bom de pessoas aqui, e às vezes esse número diminui drasticamente. Eu fico preocupado. Será que as pessoas estão desistindo de continuar perseverando? Pedir, orar, né? Ou será que se já recebeu a bênção, simplesmente Não precisa de mais nada, né? não quer mais vida? Então a gente, se acontecer, tanto faz uma das duas coisas, não deixe de continuar orando, pedindo a Deus, buscar a Deus em comunhão é tão importante, porque daí a gente vai saber aquela causa que você está vivendo, aquela situação que você está passando, ou alguém do seu pai está passando, um vizinho, a gente também vai fazer uma oração fora até na igreja também. A gente vai levar, eu costumo levar essas orações aqui para casa, mesmo aquelas que eu não entendi bem, mas eu sei que Deus está aqui, Deus está ouvindo, e eu só vou reforçar ali nos pedidos de oração que os irmãos fazem aqui. Porque é importante a gente vir trazer as nossas causas e colocar aqui para os irmãos também saberem o motivo de nós estarmos aqui e a batalha que nós estamos vivendo. Porque quem está enfermo, quem está desempregado, quem está passando por uma situação dentro de casa, é muito complicado para viver uma situação sozinho, tem que poder dividir. E a gente precisa, pelo menos, em oração, ajudar. A palavra de Deus diz para nós confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Se nós não viermos na quarta-feira para nós podermos confessar, o que é confessar? Falar, né? Também se tiver algum pecado oculto, pedir perdão. Então a palavra de Deus diz confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Qual o dia que a gente pode fazer isso? Nós temos domingo, mas o nosso domingo, já, quando é de manhã a escola dominical, à noite é o culto, né? E o dia que nós temos para nós virmos aqui passando para os irmãos os nossos problemas é na quarta-feira. Na quarta-feira a gente pode falar: irmão, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, ore por mim. Irmão, eu estou com um problema em casa com meu filho, ora por mim. Eu estou com uma doença na família, ore por mim. Então a palavra diz que nós devemos estar em comunhão e confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Então não podemos deixar de vir nas quarta-feiras por esse propósito. O meu irmão disse, Jacó lutou a noite toda com Deus. Será que a gente não pode, com os nossos problemas, vir aqui lutar uma hora em oração, uma hora em confessar os nossos pecados, uma hora para nós falarmos para os nossos irmãos, estou passando por essa luta, ore por mim. Então é necessário também. Pode falar. Então, falou que Jacó lutou a noite toda com nós, né? E lutou. Poderia ser um passamento para ele, está dormindo, ele está lutando, entendeu? Com anjo com Deus, mas só que deixou o quê? A marca. Por isso eu acredito que essa marca foi para quando ele. Para ele saber que naquilo não foi um sonho, não né? foi um sonho.
Entendeu? Pode ser também, né? Mas só Deus sabe. Porque o anjo ele poderia lutar a vida inteira, porque ninguém vai lutar contra o anjo de Deus, o próprio Deus vai prevalecer. Mas Deus ali, naquele momento, ele findou a luta, disse que ao amanhecer do dia ele falou, agora eu tenho que ir, e ele não deixava ele, aí feriu a perna de Jacó para que Jacó deixasse ele ir. E como o irmão disse, o Jacó, ele era uma pessoa persistente, ele queria a bênção dele. E por que ele não escolheu, Deus não escolheu Esaú? Está bem claro, não está, irmãos? Qual a diferença de um irmão para outro? Esaú, ele tinha interesse nas coisas de Deus? Esaú queria progenitura? Esaú lutaria com Deus a noite inteira por uma bênção? Com certeza não. Então, quando Deus fez a promessa que o maior servirá o menor, porque Deus conhecia o coração de Jacó. Deus sabia que Jacó era persistente, que Jacó queria as coisas de Deus. E tanto que desde o ventre ele já lutava contra o irmão. E quem foi Jacó então? Jacó agora já não é mais Jacó, Jacó é Israel. E hoje nós temos um povo que se chama Israel? Temos? Sim. Tem uma nação que se chama Israel? Sim. Essa nação é a nação de Deus? É a promessa de Deus? Israel? Não é? Deus disse para Abraão, de ti farei uma grande nação, e essa nação, ela não, Jacó não é neto de Abraão? Jacó não é o próprio Israel? Os filhos de Israel? Os filhos de Israel. Então, quando alguém chegar e falar assim que Israel está lutando apenas por uma propriedade, por um pedaço de terra ali, não é verdade. Israel não está lutando por causa de uma propriedade, por um pedaço de terra. Mas Israel está lutando porque toda a vida o povo quis destruir o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Então, quando há aquelas brigas lá, essas guerras, não é por causa de um pedaço de terra, mas é porque sempre Israel foi perseguido. Ninguém quer que ele seja uma nação, eles querem exterminar o povo de Deus, mas o povo de Deus ele nunca vai ser exterminado. Tanto que já tentaram exterminar, eles sempre em menor quantidade, eles sempre venceram batalhas enormes. Por quê? Porque Deus está com ele. Então ninguém vai vencer o povo de Israel, ninguém vai destruir a nação de Israel. E a Bíblia diz, benditos que abençoarem Israel e malditos que amaldiçoarem Israel. Hoje eu vejo pessoas contra a nação de Israel. E eu tenho pena dessas pessoas, porque Deus diz que bendito será aquele que abençoar e maldito será aquele que amaldiçoar Israel. Então Israel é o povo de Deus. Daqui nasceu Israel, o povo de Israel. E aí a palavra de Deus diz que ele então encontrou o seu irmão, e Deus já tinha feito Esaú esquecer aquela raiva de Jacó, porque Deus providencia tudo, mesmo que nós temos o nosso coração inquieto, nós na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor, nós não sabemos, mas Deus muitas vezes já mudou a nossa situação e a gente não sabe. Ou seja, uma doença, ou aquilo que você está pedindo a Deus, Deus muda a situação. E aí foi o que aconteceu com Jacó. Deus já tinha mudado o coração de Esaú. Esaú não estava mais com raiva de seu irmão, recebeu ele e não teve mais aquela briga. E eles então puderam seguir em paz. Assim fica a nossa lição de hoje. Na nossa angústia nós clamamos ao Senhor, seja qual é a nossa angústia, um medo, um temor que a gente muitas vezes nós temos na nossa vida, e não é feio a gente ter medo, a gente não ter angústia, mas nós devemos orar ao nosso Deus e Ele vai nos ouvir, conforme a sua vontade. Eu agradeço então a Deus por essa oportunidade, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Os irmãos me perdoem, né, porque não sou perfeita, nós estamos tentando caminhar, né, assim como Deus nos ajuda. E é isso. Agora eu vou pedir para o nosso irmão Fernando orar, Amém. Vamos orar, irmãos.
Oremos. Pai Santo, Deus querido, louvado seja sempre o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer, Pai, a oportunidade nesta manhã de estar na Tua casa, Senhor, aprendendo cada vez mais de Ti. E através de exemplos como o Seu servo Jacó, que se tornou Israel, Pai, porque o Senhor conhecia o coração dele, ele era um servo fiel a Ti, Senhor. Que possamos ser como ele, Pai, lutar, Pai, lutar não contra o Senhor, Pai, mas lutar pela Tua bênção, pela Tua presença, lutar pelo Teu amor, Senhor. E cada vez mais, Pai, o Senhor fixe em nosso coração, Pai, o desejo de Te buscar cada vez mais, como foi citado aqui, Pai, no culto de oração, que é tão importante a presença dos irmãos, Deus. Abençoe, Pai amado, a irmã Silvana, Pai, que trouxe essa aula, Senhor. Abençoe a vida dela. Continue, Pai, derramando as suas bênçãos, Pai, dando entendimento através do seu Espírito, pois ela é uma bênção para nós, Senhor. Abençoe cada irmão aqui, Pai, cada família representada, que ouviu um pouco da Tua palavra, Pai. E que possamos, Pai, através do Teu Espírito, colocar em prática tudo aquilo aqui que nós aprendemos, Senhor. Nos dá um dia abençoado, protegido e guardado por Ti, Senhor. Abençoe também, Pai, os irmãos do evangelismo, Senhor, que vão pregar a Sua palavra. Ó, Pai, que o Seu Espírito Santo, Pai, fortaleça cada um e que seja feita a Sua vontade, Pai, através da Sua palavra. Que o poder da Tua palavra, Pai, venha convencer os corações aí fora, Senhor. Também, Pai, nos dê um dia aí, uma tarde abençoada, em paz. E mais tarde, Pai, possamos estar juntos novamente aqui para adorar o Senhor, Deus. Obrigado por tudo, fique conosco, perdoe os nossos pecados. E essa oração eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.